Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Nós louvamos a Deus e o bendizemos pela sua graça, pela sua bondade. Mais uma vez estamos nos encontrando aqui para um tempo com Deus, tempo de adoração a Ele, tempo para estudo de sua palavra. E não é com pouca emoção que ressaltamos, estamos começando aí um novo ano. Acabou então de terminar 2020, olha aí, já estamos em 2021, este é o primeiro domingo do ano, hein? 3 de janeiro de 2021. Que bom que nós estamos dando sequência ao nosso viver, o nosso dia a dia como cristãos, e estamos aqui para esse tempo com a palavra de Deus, tempo com Ele mesmo e tempo com sua palavra. Palavra que nos abençoa, palavra que nos edifica, palavra que nos faz instrumentos cada vez mais eficazes a serviço do Senhor. Para essa reflexão que abre então a nossa escola dominical, estou trazendo um texto em 2 Pedro, capítulo 3, os dois últimos versículos, no 17 e o 18. Escutemos então, 2 Pedro 3, 17 e 18. Escutemos. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Frisando então a primeira parte do verso 18, antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescer na graça, crescer no conhecimento. Estamos ressaltando isto. Nós chamamos a atenção para o fato dessas duas epístolas que o apóstolo Pedro escreve. Na primeira, ele trata de um assunto sério que constitui-se em ameaça para a igreja, para os cristãos. Nesta segunda e última carta dele, ele então aborda um outro tipo de ameaças para a igreja. Na primeira carta ele fala de ameaças exteriores, são adversidades com que a igreja se defronta, e a igreja então é encorajada, a igreja é então incentivada a encarar com firmeza, encarar com muita confiança e assim não se deixar abater, nem se deixar vencer por essas forças então que hostilizam a igreja, visando abater o seu ânimo, visando então fragilizar as suas ações. Nesta segunda carta ele fala de um outro tipo de situação, de ameaças. Essa é uma questão que não é exterior, essa é uma questão que é interna. Do que se está falando quando estamos falando de ameaças internas à igreja? São situações que estão dentro da própria igreja. E isso logo no seu comecinho a igreja teve que lidar com essa situação. A propósito, as epístolas apostólicas, todas elas visam estar ajudando a igreja, quer encorajando a não desanimar-se diante de hostilidades vindas de forças exteriores, quer estando atenta, quer sendo sensível às situações que lhe ameaçam por dentro. São ensinamentos falsos. Veja que Paulo, em suas cartas, ele adverte sobre isto. Nós temos na carta dele aos Efésios
ele, no capítulo 4, quando ele fala dos dons ministeriais e o propósito desses dons, que é edificar a igreja para que ela cresça e cresça intrinsecamente, ele fala então para que a igreja crescendo assim, espiritualmente, sendo edificada, fortalecida, ela não seja levada por ventos de doutrinas, ela não seja abalada. E ali ele fala de homens que enganam fraudulosamente. Então, é para isso então que a igreja precisa ser bem instruída. Pedro, então, aqui está abordando a mesma questão. Ele vem na primeira parte do capítulo falando de situações diversas, falando de falsos ensinadores, e ele começa então no verso 17 dizendo: vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, quer dizer, recebendo vocês essa advertência, vocês estão sendo então alertados, então vocês estão sendo preparados para que vocês estejam guardados e que pelo engano desses homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Então, é isto aqui que o texto está falando. Antes, crescei na graça e no conhecimento. Para que, então, os cristãos possam prevalecer sobre essas situações, é preciso que eles estejam crescendo. Crescendo na graça de Deus e crescendo no conhecimento de Deus. Consequentemente, este conhecimento de Deus implica ter conhecimento da palavra, ter conhecimento das doutrinas, ter conhecimento das Escrituras. E é, então, em decorrência do conhecimento seguro que se tem das Escrituras, que se tem da palavra de Deus. Inclusive, o contexto aqui é o contexto dos escritos apostólicos. Pedro adverte que pessoas torciam para a sua própria perdição os escritos, inclusive escritos de Paulo, a que Pedro se refere aqui. De modo que somos chamados o quê? A crescer na graça, a graça de Deus, a nos fortalecer espiritualmente. Somos chamados a crescer no conhecimento. Conhecimento do quê? Conhecimento da palavra de Deus, conhecimento das Escrituras e conhecimento do próprio Deus, do próprio Jesus Cristo. E assim, conhecendo a palavra de Deus, as Escrituras, e assim conhecendo o próprio Jesus Cristo e desenvolvendo um relacionamento de intimidade com Ele, de partilhar seus pensamentos. Aí o crente vai estar preparado para não se deixar levar pelos enganos que se abatem a cada dia sobre a vida dos cristãos. Fica esta palavra neste primeiro domingo de 2021. Você vai então estar participando do estudo da palavra, da aula da escola dominical, da sua sala. Seu professor, sua professora vai estar direcionando palavra a você. Você participe com essa intenção, com essa vontade de crescer na graça e crescer no conhecimento do Senhor. Somente assim a gente vai estar se qualificando para resistir a essas situações que ameaçam a nossa firmeza, a nossa estabilidade como cristãos. Deus abençoe você. Bom dia, bom domingo. Que aproveitemos bem, vivamos intensamente esse primeiro domingo de 2021 e à noite nos encontremos em nossa casa de celebração aqui na Catarina, Amazônia, para um tempo de adoração a Deus e um tempo com sua palavra. Deus abençoe você no nome e para a glória de Jesus Cristo, Senhor. Amém.